Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do SmackDown, o SmackDown do dia 3 de abril de 2026. A gente tá a 2 semaninhas da WrestleMania e esse show ele foi interessante para seguir com algumas histórias para o show dos shows. Então se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, incluindo a revelação de quem estava no telefone com Randy Orton, e olha, essa história aí deu pano pra manga, e mais o que resultou a última zicada de Danhausen, assista esse vídeo do começo ao fim, porque vocês vão se divertir ou vão passar muita raiva. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo para mais pessoas e se inscreva no nosso canal, porque queremos bater a meta de 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro desse ano, beleza? Então vem com a gente e vamos para mais um resumo do SmackDown. Agora vamos falar de Randy Orton. Randy Orton começou o show vindo para o ringue e ele começou falando sobre a sua cidade natal, né? Ele estava ali em St. Louis, que é a sua cidade natal, onde ele cresceu e tudo mais. E ele disse que o seguinte, olha, da próxima vez que vocês me verem nessa arena, eu vou ser campeão pela 15ª vez, que ele não estava ali pelos fãs, mas sim pela sua família. A família dele estava ali na frente do ringue, né? Ele com a esposa e os filhos. E depois ele ataca verbalmente o Cody, né? Dizendo que a Stephanie McMahon não havia mentido, que as vozes em sua cabeça estavam dizendo que o Cody não é um matador e que depois que o que despertou em Orton não haveria mais volta. Ele estava falando das vozes na cabeça dele. Isso acabou fazendo com que o nosso queridíssimo Cody Rhodes da moralidade viesse para o ringue e ele simplesmente não quis nem saber de papo. Simplesmente saiu tirando o paletó, desabotoando a gravata e saiu pro pau com o Randy Orton, né? E aí o Cody estava levando vantagem sobre o Randy e quando ele estava começando a se preparar para mandar um crossroads, eis que apareceu Pat McAfee. E aí o pessoal falou, Pat McAfee? Tá, mas além disso, o Pat McAfee não só apareceu no show, ele apareceu no show e mandou um low blow no Cody Rhodes. E aí o pessoal falou, peraí, é o Pat McAfee que é o cara que estava no telefone com o Randy Orton? Porque a notícia durante o dia havia vazado de que iria ser revelado hoje a pessoa que falou no telefone com o Randy. Só que a notícia que havia saído era de que existia uma outra pessoa escalada para esse papel e esta outra pessoa não teria conseguido fechar um contrato com a WWE. E aí apareceu o Pat McAfee. Pois bem, o Pat pegou o microfone e começou a falar, enquanto que o Randy Orton sentava a ripa no Cody Rhodes com uma cadeira que o Randy trouxe para o ringue. E aí o Pat começou a promo dele. E eu vou ler essa promo para vocês, porque foi praticamente uma pipe bomb que ele mandou, né? Ele disse o seguinte: os Rams deixaram a cidade, os St. Louis Blues não vão chegar aos playoffs, o Arizona Cardinals são horríveis. Na verdade, os St. Louis Cardinals, né, do beisebol, são horríveis. E o Randy Orton disse que aquele nem é o lar dele de qualquer forma. Então, ele ia mandar a real ali, né? Aí nisso o Adam Pearce tenta, o Nick Aldis tenta chegar, o Pat McAfee manda o Adam Pearce estrangeiro ir embora, né? Calar a boca. E aí o Pat ele fala, olha, vocês podem estar se perguntando por que eu tô aqui, por que eu chutei o Cody nas partes íntimas. Eu estava fazendo uma sessão de perguntas e respostas lá no meu podcast, fui questionado quando é que eu voltaria à WWE, e o Pat disse que achava que o negócio tinha passado por ele. Ele disse que o negócio, né, a luta livre, a WWE, estava uma verdadeira bosta, né, e esse palavrão não foi censurado. E ele depois ele diz que o Orton teria dito... Não, ele falou sobre o Orton ter dito a ele que o negócio também deixou para trás alguns fãs que amavam a atitude Era e que gritavam what e diziam if you smell, refazendo referência às frases de efeito do Stone Cold e do The Rock. Depois disso, o Pat falou que a WWE estava cheia de lutadores de 1,65 m fazendo lutas de 50 minutos, enquanto o Randy Orton estava por ali sem ser utilizado. E ele também reclamou de outras pessoas se borrando enquanto o Randy Orton estava por perto. O Pat mencionou que o SmackDown teve a menor audiência de todos os tempos na última semana. Não é verdade, mas foi o pior show, um dos piores shows em matéria de qualidade, a gente sabe disso. E que eles têm um campeão que as pessoas odeiam. Tá fazendo referência ao Cody Rhodes. Ele também disse que ainda havia ingressos disponíveis para a WrestleMania, mesmo com o Randy Orton envolvido. E isso fez o Randy Orton, enquanto isso o Randy Orton estava estraçalhando o Cody, né? Chutando ele nas costelas, cacetando ele com a cadeira.
O Pat disse que foi ele quem ligou pro Orton, dizendo que ele precisava destruir tudo, destruir toda essa porcaria que estava rolando na WWE. Afirmou que o negócio que o Corey estava liderando é horrível e que o Orton vai salvar o negócio com essa pancadaria que ele vai fazer sobre o Corey. E aí, enquanto ele fala isso, o público aplaudiu o Randy e aplaudiu o Pat McAfee, tá? E aí, o Pat começa a pisotear no Corey. O Orton coloca o cinturão na cintura dele, diz alguma coisa, a gente não consegue ouvir. E aí os dois foram embora. Depois, na saída da arena, o Pat ainda falou: olha, esse aqui é o cara, esse aqui é o GOAT, esse aqui vai ser o cara que vai mudar os negócios. Então, assim, cara, eu vou fazer mais comentários sobre isso no Sincerão da Galera. Eu tenho certeza que vocês têm seu comentário, os seus comentários. A única coisa que eu vou dizer para não estragar o Sincerão da Galera, é que foi a melhor promo que o Pat McAfee fez na carreira dele na WWE, né? Ele que era um comentarista, de vez em quando ele lutava, ele mandou uma promo excelente e a impressão que... E vocês têm que lembrar, né? Essa promo foi feita... Foi um script que a WWE deu na mão dele, né? É importante a gente lembrar que isso aqui é tudo roteirizado. Foi interessante ver a WWE pegando as críticas que o público fez na semana passada, aquele show horroroso que eles apresentaram no SmackDown, e trazerem pra cá e utilizarem isso numa storyline. Eu espero que eles sigam em frente com isso, tá? O que eu posso dizer é que o show dessa semana foi melhor do que o da semana passada, tá? Tem gente até que discorda, mas eu achei o show dessa semana melhor do que o da semana passada. Enfim, o show dessa semana teve 6 lutas, tá? Foram 6 lutas. Dessas 6 lutas, 5 foram muito boas e uma foi mais ou menos. A primeira luta da noite foi Rhea Ripley contra Michin, tá? A gente teve Rhea Ripley e B-Fab na semana passada, uma luta que acabou em desclassificação após 1 minuto, e aí essa aqui teve luta. E aí que o pessoal percebeu, opa, a WWE deve ter ouvido, porque na semana passada eles fizeram a Rhea Ripley apanhar que nem uma louca e depois de tomar uma desclassificação de 1 minuto. Dessa vez, pelo menos, fizeram uma luta. O que prova que, cara, claramente a B-Fab não tem qualidade, não tem condição de estar no ringue, enquanto que a Michin tem. E foi uma boa luta, tá? A gente deve ressaltar que a Michin é muito boa no ringue. E ela é muito mal utilizada, tá? Eu acho que a Michin, ela teria condições de estar ali fazendo boas lutas no campeonato secundário, como ela fez, só que ela acabou jobando ali pelo campeonato secundário. Então acabou sendo uma pena, porque estragou a persona dela. Em todo caso, no final da luta, a Rhea Ripley catou a Michin no Prison Trap e conseguiu fazer ela perder, ela desistiu da luta. Sendo que, assim, eu não sou muito fã do Prison Trap, não, porque a lutadora claramente está no ar, então você não vê tanta alavanca assim para a lutadora desistir da luta, tá? Eu acho que é mais, né, nem é tanta alavanca na coluna, mas é mais na perna, né? Eu acho um golpe meio esquisito, mas enfim, dito isso, vitória da Rhea Ripley por submissão e depois da luta a B-Fab atacou ela juntamente com a Jade Cargill e a Michin, tá? Foram 9 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e meia. Depois da luta teve o ataque da B-Fab, da Michin e da Jade Cargill sobre a Rhea de novo, e aí dessa vez, né, eu até falei na live assim, olha, a Io Sky vai aparecer em 5, 4, 3, 2, 1 ela demorou um pouquinho mais do que 5 segundos, mas a Io Sky apareceu, conseguiu igualar as coisas, né, a Jade Cargill deu linha na pipa rapidinho, e a Rhea e a Io deram uma voadora dupla, jogando a B-Fab e a Michin para fora do ringue. Então, pelo menos dessa vez, a Rhea e a Io ficaram por cima. Depois, né, nos bastidores, a Rhea agradeceu a ajuda da Io e fez uma promo dizendo que, ao contrário da Jade, que tem seguidoras, ela tem amigas. Né? A Io chega a falar assim, melhores amigas. E ela completa dizendo que sempre estará ao lado da Rhea. Né? E aí a Rhea encerra afirmando que vai sair da WrestleMania como a nova campeã. Olha, eu não sei o que vai acontecer depois dessa luta, mas que eu acho que cada vez mais está aparecendo que a Rhea Ripley vai sair dessa luta como campeã, vai. Agora a grande questão é o que vai acontecer logo depois, né? Porque tem muita gente falando que tá muito forçada essa troca de conversas aí e que a Io Sky pode tornar heel em seguida. Eu não sei se isso vai acontecer, porque tá cheirando a Io Sky e Asuka na WrestleMania. Então eu não sei se eles fariam a Io Sky vencer a Asuka, liberar a Kairi Sane e depois tornar heel, sabe? A gente vai ter que aguardar para ver
Mas eu acho que vai ser bem interessante. Essa field agora começou a ficar interessante com o apoio da Bifab, da Mitin e da Io Sky. Tá? E aí a participação da Io me deixa um pouco com medo de que de repente a gente não tenha Io Sky e Asuka na WrestleMania, mas sim de repente no SmackDown anterior. Isso me incomoda um pouco. Vamos aguardar para ver. Depois disso, a gente teve um segmento nos bastidores do Solo Sikoa e dos MFTs. O Tamatonga estava pronto para fazer uma luta com o Uncle Howdy. E o Tamatonga basicamente reclamou do Solo falar que eles tinham que resolver o problema do Uncle Howdy depois da perda do título de duplas. E ele fala que eles deveriam simplesmente devolver esse raio dessa lanterna, né? Que desde que eles pegaram a lanterna eles vinham tendo problemas, e especialmente o Solo Sikoa. O Solo, no entanto, fala para ele resolver a situação. E o Tamatonga falou: beleza, eu vou resolver a situação com o Howdy desde que eu vá sozinho para o ringue. Ele eu não quero ajuda, eu não quero ninguém estragando nada. O Solo meio que concorda, o Tamatonga vai embora e os MFTs ficam encarando a situação, tá? São 3 NPCs hoje em dia, a galera aí dos MFTs, que ficam encarando essa situação entre o Solo Sikoa e o Tamatonga. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite entre o Uncle Howdy e o Tamatonga. A única coisa que eu vou dizer é que a luta foi chata. Foi uma luta de 7 minutos. No final da luta, o Solo Sikoa, ele apareceu ao contrário do que o Tamatonga havia pedido. Ele veio para acertar a lanterna na cara do Uncle Howdy para ajudar o Tamatonga. O juizão viu, reclamou com o Solo. O Tamatonga também viu, começou a discutir com o Solo. Não reparou que o Uncle Howdy estava por trás. Quando o Tamatonga foi se virar, tomou um Sister Abigail na cara e tomou o pinfall. Vitória do Uncle Howdy, 7 minutos de luta, vou dar 2 estrelas e 25. Não teve grandes coisas nessa luta pra gente falar. Depois da luta que foi interessante, Tamatonga e Solo Sikoa começaram a discutir. O Tamatonga pegou a lanterna da mão do Solo Sikoa, arrancou a lanterna da mão dele e entregou na mão do Uncle Howdy. E assim a field por esse raio dessa lanterna, que a gente achava que ia terminar na WrestleMania com uma luta cabal, assim, uma luta campal entre os MFTs e o White Six, morreu num SmackDown aleatório antes da WrestleMania. O que prova que mesmo a WWE não estava mais tancando essa field por esse raio dessa lanterna, a storyline acabou desse jeito. E aí cabe ressaltar que nessa treta toda do Solo com o Tamatonga, os MFTs depois ainda ficaram olhando para o Tamatonga, tá? Então eu acho que vai ter agora uma rivalidade para essa liderança dos MFTs entre o Solo e o Tamatonga, talvez com o Solo virando face. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí. Depois disso, nós tivemos uma situação com o Sami Zayn, Trick Williams e Novos Fora, né? Começou com o Sami Zayn nos bastidores conversando com o Nick Aldis. Ele reconheceu que o Sami havia conquistado o próprio espaço na WrestleMania ao ganhar o título. E aí o Sami falou: beleza, agora eu preciso ir para o ringue falar com o público. Quando ele estava se preparando para ir para o ringue, né, e para receber os fogos de artifício pela sua vitória na comemoração, o Trick Williams vai pro ringue, a música dele toca e ele vai acompanhado do rapper Little Yachty, né? Que aqui no Brasil, assim, algumas pessoas conhecem, mas eu nunca ouvi falar, assim, exceto na WWE. O Trick vem com grande apoio do público, ele faz uma promo celebrando o fato de que ele vai estar indo para a primeira WrestleMania dele, e ele diz que já que a WWE está trazendo celebridades como Jelly Roll e Pat McAfee, era justo que ele trouxesse o seu garoto Little Yachty também. O Yachty reforça que o Trick é uma lenda em construção, e quando estava prestes a terminar, o Trick Williams chega e fala: olha só, tá na hora de vocês soltarem os fogos que vocês vão soltar pro Sami, porque quem manda nesse show sou eu. E eles soltam os fogos de artifício que estavam preparados para o Sami comemorar o título dos Estados Unidos, são soltos para o Trick Williams. Isso faz o Sami vir pro ringue, o ambiente fica pesado. Quando o Sami vem, meu irmão, muitas vaias pro Sami. Muitas vaias. É impressionante como que uma decisão ruim da WWE faz com que um lutador basicamente seja rejeitado pelo público. Porque a impressão que passa é que o público rejeitou o Sami Zayn porque viu que a vitória dele contra o Carmelo Hayes foi forçada. Tá? Forçada no sentido de que ninguém queria, mas ainda assim a WWE forçou goela abaixo do público, né? Essa é uma daquelas definições forçado que a gente tem e a gente detectou aqui no canal.
Então, quer dizer, o Sami Zayn, ninguém queria que ele vencesse, mas ainda assim a WWE empurrou essa vitória goela abaixo dos fãs. E aí, cara, o Sami Zayn vem, ele começa a discutir e tal, falar que ele merecia ser campeão, que ele merecia estar onde ele estava. Só que aí o Carmelo Hayes entrou. Ele veio pro ringue, né? Depois que o Trick meio que deu a entender que assim, o Carmelo foi meio traído na semana passada, né? E aí o Carmelo Hayes, ele veio pro ringue e ele fala só: eu quero a minha revanche pelo Campeonato dos Estados Unidos, tá? Você se aproveitou da situação. Se não tivesse sido o Trick Williams, eu não teria perdido o título. Lembrando que o Trick interferiu na luta. E aí, o Sami, no começo, ele fala que iria dar a revanche depois da WrestleMania, mas depois do Trick Williams ficar atiçando ele, chamando ele de homem de gengibre, né, por conta de, em inglês o termo ginger tem a ver com o fato da pessoa ser ruiva, né, e também era uma reverência ao Shrek, enfim, uma mistura de referências aqui com relação ao Sami. O Sami acaba aceitando defender o título dos Estados Unidos contra o Carmelo Hayes hoje. E aí, na hora, né, pareceu que a WWE iria fazer um final para a luta sem final, né? Tipo uma desclassificação, duplo count-out, duplo de kill, alguma coisa assim, para que o Carmelo fosse inserido na luta pelo campeonato na WrestleMania. Esse é o que é o problema. Expectativas contra a realidade, né? Às vezes a gente cria muitas expectativas pro show, tentando adivinhar o que a WWE vai fazer, só que quando a WWE decide não fazer isso, a gente se decepciona. Enfim, depois do segmento, o Sami Zayn também mandou um clothesline do Trick Williams, mandando ele para fora do ringue. O Lira deu linha na pipa rapidinho, enquanto que os lutadores foram se preparar para a luta pelo título dos Estados Unidos. Depois disso, a gente teve a terceira luta da noite entre o Aleister Black e o Matt Cardona. Essa luta foi agendada mais cedo no show, quando o Matt Cardona estava sendo atendido lá na sala dos médicos, ainda tentando ver o problema na mão, né, no braço, que ele supostamente teria sido quebrado pelo Randy Orton. O Aleister Black aparece do lado da Zelina e ele basicamente fala que o Orton não havia mudado, apenas voltado a ser quem ele sempre foi. A Zelina fala que o único que ainda não aceitava isso era o próprio Matt Cardona. O Matt, mesmo claramente machucado, respondeu que falaria com o Nick Aldis para conseguir uma luta naquela noite entre os dois. E aí o Aleister fala que, se ele não soubesse melhor, diria que o Matt é fã de tomar decisões ruins. E aí, cara, foi uma boa luta. Decisão ruim, porque, claro, né? Por que ele tá inventando de lutar com o braço quebrado, supostamente? Enfim, a luta foi basicamente o Aleister Black alvejando o braço do Matt Cardona. Foi uma boa luta, o Matt sempre voltando, trazendo movimentos bem inovadores. E no final das contas, o Aleister Black aproveitou ali uma situação que o Matt voltou pro ringue e meteu um Black Mass na cara dele do nada, tá? Então, vitória do Aleister Black, 10 minutos de luta. Eu vou dar 3,5 estrelas para uma belíssima luta de televisão que a gente teve. Quando a gente fala luta de televisão, é meio que aquela luta meio sem história, né? Assim, apenas para ocupar tempo do show e nos trazer luta livre. Foi uma boa luta que eu curti bastante. Depois disso, a gente teve a quarta luta da noite, que foi uma luta entre Charlexa e Lyra Valkyrie Bayley, 2 das 4 duplas que vão se enfrentar na WrestleMania. A Bayley e a Lyra chegaram a fazer uma entrevistazinha nos bastidores, dizendo que a Lyra dizendo que ia compensar pela Bayley, pelo que aconteceu no ano passado, que a Bayley não lutou na WrestleMania, foi tirada em cima da hora e entrou a Becky Lynch, papapá, pepepé. A luta foi muito boa, foram 11 minutos de luta que terminou limpa, tá? Terminou com a Charlexa vencendo com Natural Selection duplo. Então, vitória da Charlexa, 11 minutos de luta, vou dar 3,25 estrelas. Teve algumas partes da luta, principalmente no intervalo, que pareceram meio chatas, meio lentas, mas é porque, cara, é aquela coisa, a gente falou isso no nosso vídeo da Ruthless Aggression Era. Depois que as lutas começaram a atravessar os intervalos, os lutadores aproveitam o intervalo para dar uma diminuída na intensidade, já que o intervalo não passa para o ano inteiro, né? Então, eles vão dar uma descansada ali e depois eles sentam a ripa.
Então as lutadoras aproveitaram o intervalo, deram uma diminuidinha, depois elas aceleraram, ficou a luta legal. 3 estrelas e 25, e depois da luta, simplesmente as Irresistible Forces vieram pro ringue e estraçalharam todo mundo. Não tem muito o que falar, elas estão sendo bucadas como mega dominantes, o que dá a entender que elas vão perder esse título na WrestleMania, porque a WWE faz disso, né? Ela pega uma dupla ou pega um lutador, bota ele mega dominante e depois puxa o tapete deles no final das contas, tá? Aí resta saber se esse título vai de repente para Bayley e pra Lyra, ou se o que aqui tá todo mundo apostando, esse título vai acabar caindo no colo das belas. Bom, depois disso a gente teve um segmento hilário nos bastidores com Kit Wilson, The Miz e o Danhausen, né? Kit Wilson falando que a vida dele foi terrível nessa semana, The Miz também e tal, mas falando que não tinha esse negócio de zica e tudo mais. Aí o Danhausen, ela aparece, né? E, na verdade, eles estavam falando que eles não estavam zicados porque eles haviam numa conversa com o R-Truth muito estranha, que foi até difícil de traduzir. O R-Truth basicamente deu uma disputa pelo título de duplas para os dois, sendo que supostamente eles teriam desafiado o R-Truth e o Damian Priest por uma luta num Open Challenge do campeonato de duplas. Não teve nada disso. Enfim, o Danhausen aparece e aí, cara, ele basicamente, o Kit Wilson chama o Danhausen de tóxico. O Danhausen disse que poderia desamaldiçoá-los, dizendo que ajudá-los a conquistar o título se ele pudesse ir pro ringue. O Miz manda o Danhausen ficar fora deles, que ele não quer a ajuda deles, e aí quando o Danhausen vai zicar o The Miz, ele zica o juiz, o The Miz puxa um árbitro que estava passando, puxa pra frente, e aí o Danhausen zica o árbitro. E aí você pensa, tá, ele zicou o árbitro, o que vai acontecer? Bom, o que aconteceu foi que na luta entre o Damian Priest e o R-Truth contra o Kit Wilson e o The Miz, hilaridades aconteceram, né? Hilaridades aconteceram. Para começo de conversa, no meio da luta, o Danhausen apareceu e resolveu ir pro corner do The Miz e do Kit Wilson para fazer o tag. Ele simplesmente estendeu o braço para fazer o tag. Quando o The Miz foi fazer o hot tag e viu que era o Danhausen, ele começou a discutir com o juiz. Falou, cara, esse cara aí tá aqui atrapalhando a luta, ele não tá na luta. Só que o R-Truth viu o Danhausen pedindo tag e o R-Truth fez o tag pro Danhausen, meu irmão. O Danhausen entrou no ringue, tomou um Skull Crushing Finale do The Miz. Depois, a luta continuou. Na verdade, ele não chega a tomar, né? O Danhausen, ele vai tomar o Skull Crushing Finale do The Miz, a luz apaga e ele sai correndo, né? Ele aparece correndo, velho. Ai, meu Deus, a luta continua. O The Miz se enrola ali com um R-Truth, ele quase toma um AA, mas ele consegue virar e mandar o Skull Crush Finale. E aí, quando o juiz foi bater 3, ele bateu 1, 2, quando ele foi bater o 3, sentiu cãibra no braço. Ai, meu Deus do céu, o juiz zicado teve cãibra no braço que ele bate, cara, ele não conseguiu bater o 3, meu irmão. O The Miz fica irado, a luta continua. O R-Truth consegue fazer o AA. E aí, cara, o juiz com o braço esquerdo consegue bater 1, 2, 3. E dá a vitória pro R-Truth e pro Damian Priest, cara. Meu Deus do céu. Olha, mas eu ri tanto na hora. A gente riu tanto na hora. Porque assim, eu nunca vi uma coisa dessa na WWE. E assim, eu tenho certeza que aquela galera, né? Os fãs da concorrência devem estar pensando assim, isso é absurdo, isso não é luta livre, isso é entretenimento, Meu irmão, pelo amor de Deus, é tudo roteirizado, é tudo um teatrinho, cara, é tudo novelinha. Se permita rir um pouquinho na vida, cara. Foi simplesmente espetacular. As hilaridades desse segmento. No final das contas, venceu Damian Truthhausen. Gostei desse nome. 9 minutos de luta, 3 estrelas e 25 pra luta, porque para entretenimento foram 5 estrelas, foi sensacional. Depois disso, cara, o Kit Wilson e o The Miz, eles meio que se prepararam para ir para cima do R-Truth e do Damian Priest, mas o Cody Rhodes, na moralidade, apareceu e deu um crossroads no Kit Wilson. E aí, meu amigo,
se vocês achavam que o Pat McAfee havia mandado uma pipe bomb no começo do show, o Corey resolveu mandar outra, né? E ele falou o seguinte, ele se arrumou para descobrir com quem o Randy Orton estava falando no telefone e que ficou surpreso ao ver que era o Pat McAfee. Ele critica o Pat, dizendo que em vez de ser como o Hulk Hogan se juntando à NWO, né, quando o Scott Hall e o Kevin Nash trouxeram o Hulk Hogan, foi mais como se o Scott Hall e o Kevin Nash tivessem trazido o Disco Inferno. Quem é fã da WCW ou quem conhece a história da WCW sabe quem era o Disco Inferno. Então foi uma sacanagem aí do Cody Rhodes, um deep cut aí. Só quem é realmente fã de luta livre, conhece a história da WCW, sabe quem foi Disco Inferno. O Corey ele chama o Pat McAfee de oportunista e de um Logan Paul sem músculos. Ele também fala que o Pat e todos que o representam, e ele sabe com quem está falando, podem beijar o seu traseiro. E ele ainda falou, o que vocês vão fazer? Vão me demitir? Isso deu muito certo da última vez. Gente, só para poder constar para vocês, o Corey claramente estava falando sobre o Ari Emanuel, que o dono da TKO, que é um dono de uma agência de talentos que representa o Pat McAfee, tá? E a informação que saiu antes do show, aliás, saiu durante o show, o Dave Meltzer, da Wrestling Observer, revelou durante o show que foi o Ari Emanuel que tomou a decisão de que a pessoa que estava falando no telefone com o Randy seria o Pat McAfee, tá? Então, quando o Cody Rhodes ele chega e fala eu sei com quem eu estou falando, ele foi uma referência direta ao Ari Emanuel, que é simplesmente o dono da TKO, ou seja, é o chefe dele, tá? E quando ele fala, o que vocês vão fazer? Me demitir? Isso deu muito certo da última vez. Ele tá fazendo uma referência ao fato de que ele, mais os Young Bucks, criaram a AEW. Então, tipo assim, vocês me demitiram, eu criei a concorrência de vocês. Vocês vão me demitir de novo? Eu acho que vocês vão ter problemas. O Corey, depois disso, ele fala que esse é o tipo de legado que o Randy Orton quer deixar, chamou a atenção o Corey utilizar o nome de legado, porque é uma referência direta ao Randy Orton e ao Ted DiBiase Jr., que está liberto da justiça, né? Foi inocentado na justiça. Ele disse que enquanto o John Cena era o anjo em seu ombro, o Randy era o diabinho, e ele comenta que não sabe mais se consegue ser um vilão, porque agora ele tem 2 filhos e o emprego dos seus sonhos diante daquele público. E ele falou durante a promo que ele ouve o que o público fala sobre pintar o cabelo de preto e não sei o que. Uma referência ao pessoal falando que, poxa, que é muito Cody Rhodes como o Rio e como o Rio gostariam que ele pintasse o cabelo de preto, né? Ele também critica o Pat McAfee por marcar sites que só existem porque a WWE está em alta atualmente, uma referência à ESPN. O Corey destaca que as últimas 4 WrestleManias bateram recordes e que ele lutou contra Roman Reigns, John Cena e The Rock, mas deixou claro que esses eventos quebraram recordes porque estavam as pessoas, o Roman Reigns, o John Cena e o The Rock, estavam lutando contra ele. Então aqui o Corey fez uma referência direta ao comentário do Pat McAfee mais cedo de que a WrestleMania estava encalhada porque ninguém gostava do Corey. É importante a gente ressaltar que a WrestleMania não é só feita de Corey e Randy, né? A gente tem Punk e Orton, a gente tem Oba e Brock, a gente tem um monte de coisa. É verdade que os ingressos estão encalhados porque estão muito caros, né? Mas foi interessante e importante porque, afinal de contas, o Corey é o cara da companhia. Ele é o babyface da companhia. Então, se o público não engaja com o principal cara da companhia, o pessoal não vai ver, não vai comprar ingresso, né? Não adianta, não importa o preço. Enfim, foi uma belíssima promo do Cody Rhodes, tá? Tanto a do Pat McAfee quanto a do Corey foram excelentes. E aí a gente vai ter mais comentários sobre elas no Sincerão da Galera. Já preparem os seus comentários e botem aqui embaixo para ver se vocês vão aparecer no Sincerão. Agora vamos para a luta final da noite, né? Que foi a luta entre Carmelo Reis e Sami Zayn. O Trick Williams novamente apareceu atrapalhando, subindo na mesa dos comentaristas. O Trick Williams é sensacional, tá? Esse cara é simplesmente absurdo, de interessante, carisma puro, e assim, não é à toa que o público está engajando com ele. Enfim, a luta foi muito boa, tá? Foram 11 minutos de luta, só que a grande surpresa da noite é que a luta terminou de forma limpa. Por que eu falo de forma limpa, entre aspas? Porque o Carmelo Reis, ele teve um problema no joelho durante a luta, ele estava vendendo muito o joelho durante a luta. No final da luta, depois que ele mandou um First 48, ele foi subir na corda, tentou, mas não conseguiu, estava com o joelho zoado.
E aí o juizão tava checando ele para ver se ele tava bem no corner. O Sami Zayn, olhando isso, resolveu se aproveitar, ouviu as vozes da cabeça também, resolveu se aproveitar e mandou um reluva kick com o juiz protegendo o Carmelo, né? O Sami Zayn acertou o reluva kick e foi pro pinfall. 1, 2, 3. E aí a luta acabou. Então aquela expectativa que a gente tinha de que talvez a luta fosse terminar, né, de uma forma esquisita para que o Carmelo fosse inserido na WrestleMania, não aconteceu. E aí a frustração bateu em todo mundo, né? Muita gente veio reclamar no chat. E eu já tinha falado isso no começo do show, inclusive com base em uma conversa que eu tive uma vez com o Zezo, que foi o seguinte, que os fãs da WWE às vezes colocam muitas expectativas no show. E aí quando essas expectativas elas não são cumpridas do jeito que os fãs querem, falam que é um lixo. Por exemplo, no segmento do Pat McAfee, muita gente esperava que fosse o Shane McMahon que aparecesse. Então a expectativa dos fãs era Shane McMahon, era The Rock, muita gente falando que ia ser o The Rock e outras pessoas. Então o pessoal estava botando expectativa lá em cima. Só que a WWE nunca sequer vendeu essa ideia. O máximo que eles fizeram, e aí eu vou concordar, é que quando teve a promo lá a primeira promo do Randy no telefone, ele falou: olha, a luta livre tem mais do que uma família real. E aí o pessoal associou isso à ligação telefônica. Só que o pessoal esqueceu que o próprio Randy Orton é de uma família real de luta livre. Ele é terceira geração de luta livre. Então, ele, na verdade, ele estava se referenciando a ele mesmo e não com a pessoa no telefone. Só que as pessoas acharam que era a pessoa no telefone e já fizeram, né, especulações. Shane McMahon, The Rock. Aliás, como tem viúva do The Rock, né? Tem viúva do The Rock e viúva do Ted DiBiase Jr. Tem um monte de viúvas deles aqui no canal. E aí, quando a expectativa não se cumpriu, o pessoal, que lixo, Pat McAfee, não sei o quê. Sendo que foi bem surpreendente. Uma coisa que o pessoal reclamava, o show tá previsível. Bom, esse show não teve nada de previsível. Esse final de luta também não foi previsível. Foi um final bem vilanesco do Sami Zayn, que ele se aproveitou do resultado, mas nós criamos a expectativa de que a luta não teria um final, que a WWE ia consertar a situação do Carmelo Hayes e ia consertar a injustiça com ele e botar ele na WrestleMania. Não aconteceu. E aí o pessoal ficou bolado, tá? Dito isso, pra mim a luta foi uma luta de 3 estrelas e 25, foram 11 minutos de luta. O Sami Zayn ganhou limpo, mas não ganhou limpo, né? Ele ganhou roubado porque ele se aproveitou que o juiz estava ali cercando o Carmelo Hayes e não deu chance para ele se recuperar ali e tentar esquivar do golpe. E depois da luta, essa vilania do Sami Zayn, cara, fez ele ser mega vaiado. Inclusive durante a luta, foi a primeira vez em anos que eu escutei o público falando Sami sucks, tá? Em muitos anos. Desde a época com o Johnny Knoxville, o pessoal lembrou durante a live, desde a época da WrestleMania 38, o Sami Zayn não é vaiado. Porque quando ele entrou na Bloodline, ele foi tão engraçado que o público aplaudiu e abraçou ele. E ele se tornou um mega face muito rápido. E desde então ele estava como face. E agora, por causa da decisão da WWE de tirar o Carmelo Hayes da WrestleMania e botar o Sami Zayn no lugar, o público começou a vaiar o Sami. E aí a gente faz a pergunta, será que isso não foi por design? Não sabemos. A verdade é que depois da luta, o Trick Williams e o Little Yari entraram no ringue, o Yari pegou o microfone, parabenizou o Sami Zayn, voltou a chamar ele de Gingerbread Man, homem de gengibre, e aí o Trick Williams atacou ele por trás quando o Sami estava distraído com o Little Yari e acertou ele com um soco e depois com um trick shot, botando ele na chão. E por fim, ele foi e pegou o campeonato dos Estados Unidos, comemorando com o Little Yari, que aparentemente vai estar na WrestleMania, tá? Durante lá as promos, o Trick Williams chegou a falar, parece que o Little Yari vai estar na WrestleMania. Então até agora de estrelas temos Jelly Roll confirmado, temos o Little Yari e também devemos ter o IShowSpeed, provavelmente. Teve uma treta do IShowSpeed que o LA Knight apareceu numa live que ele estava fazendo e o LA Knight jogou o IShowSpeed no setup dele e aí o IShowSpeed apareceu sangrando na boca e tudo mais. Os boatos que estão rolando é que a Division mais o IShowSpeed vão enfrentar os Usos mais o LA Knight numa luta de trios na WrestleMania. Tá? Na luta não vai valer o título de duplas da WWE. Bom, eles não adicionaram nenhuma luta extra na WrestleMania nesse show. Então até agora a WrestleMania está com 12 lutas. Eu acredito que tem espaço para pelo menos mais 2
tá? Para eles fazerem 14, 7 lutas em cada noite. Mas eu acho que como vai ter 1 hora extra em cada noite, que eles podem fazer 16 lutas. E essas 2 lutas finais eles vão acabar colocando em cima da hora, tá? Ainda tem espaço para luta, a gente ainda tem Io e Asuka que podem entrar. Não apareceu ninguém da divisão dos Estados Unidos feminino nesse show. Não apareceu Julia, não apareceu Chelsea Green, não apareceu Tiffany Stratton. Chamou muita atenção essa situação, tá? Então vamos aguardar. Faltam apenas 2 semanas para a WrestleMania, então ainda tem espaço para mais alguma coisa nesses cards, tá? Então não deixem de colocar os seus comentários sobre esse show aqui embaixo, porque a gente vai estar fazendo um Sincerão especial amanhã. Vai ser um Sincerão em que a gente vai falar sobre o SmackDown e nós vamos falar sobre o Stand and Deliver, tá? Então, se vocês quiserem também falar sobre o Stand and Deliver, durante a live eu vou colocar a informação de onde vocês vão poder colocar os seus comentários pra gente poder fazer um sincerão da galera do Stand and Deliver. E aí esse sincerão do SmackDown e do Stand and Deliver deve ir pro ar domingo 6 horas da tarde, porque ao meio-dia provavelmente eu vou colocar o resumo completo do Stand and Deliver da NXT, que é a WrestleMania da NXT, beleza? E a gente vai ter live, NXT Stand and Deliver, hoje a partir de 7 horas da noite. Vai ter o pré-show, vai ter luta no pré-show e a gente vai estar aqui com vocês para cobrir esse que é o maior especial da NXT do ano. Vai acontecer na mesma arena em St. Louis, vai ser showzão e eu conto com a sua audiência. Então fiquem ligados hoje, 7 horas da noite, aqui no nosso canal, live da NXT Stand and Deliver. Não deixe de colocar os comentários aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu hype e, acima de tudo, assistir e maratonar os nossos vídeos, porque é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, desde já o meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.